Alô, meus amigos, antes da gente começar o programa, só fazer um aviso rápido. A gente teve uma questão na gravação desse episódio que o áudio do Chico ficou meio oscilando por causa de um problema na internet. E para corrigir eu tive que aplicar uns efeitos aqui, fazer uma engenharia sonora. Em alguns momentos talvez o áudio do Chico fique meio esquisito, mas acho que só a galera mais atenta vai perceber. De qualquer forma, a gente pede desculpa aí pelo erro. Semana que vem vai estar corrigido. Fiquem aí com o programa de hoje. Martínez com o centro, o arquero que rechaza para o meio. Chega Enzo Pérez. Quintero. Álvarez. Mayada. Pelota para Quintero. Atenção, Quintero. Juan Fernando Quintero a los 3 minutos del segundo tiempo de la larga, señoras y señores, pone la ventaja de River. River 2, Boca 1, Quintero lo hizo. Sim, começando agora direto dos estúdios virtuais Dom Diego Armando Maradona, mais um podcast do Armário da Bola. Hoje é dia de falar de Libertadores, é dia de falar de clássico, é dia de falar de clássico em final de Libertadores. Em 2018, dois dos maiores clubes da Argentina e da América do Sul, que fazem um dos maiores clássicos do mundo, chegaram à finalíssima da Copa Libertadores. A gente vai falar sobre rivalidade, sobre esses dois gigantes, sobre a última final disputada em 2 jogos na Libertadores, sobre gás de pimenta, sobre pedras atiradas em ônibus e sobre disputar uma Copa nomeada em homenagem aos Libertadores da América ser disputada no país que colonizou essa terra. Meu nome é Gustavo Angeléias e eu tô aqui como sempre com ele, Chico Freire, o homem das camisas. Chico, seu boa noite. Hoje eu vou me abster de dar boa noite, porque não tem noite boa quando a memória de Eduardo Galeano é vilipendiada dessa forma, né? Por Eduardo Galeano, por Simão Bolívar, por Gelson Martín e todos os verdadeiros Libertadores da América. É um assinte o que aconteceu nessa final de 2018. Porém, até momentos depois do primeiro jogo, foi tudo maravilhoso, né? Essa final é assim, né, cara? Falando na moral agora, a gente vai falar aqui de um momento histórico, incrível e perfeito do futebol sul-americano. Quer dizer, 98% perfeito. E naquele finalzinho que só faltavam 2%. Foi vagabundo. Foi vagabundo, né? Lembrando vocês de seguirem a gente em todas as redes sociais. Estamos lá como Armário da Bola. Temos Twitter, Facebook e Instagram, @Armário da Bola. Estamos no TikTok e estamos na Twitch. Também estamos no YouTube, youtube.com/Armário da Bola. Só catar a gente aí na ferramenta de busca que você vai encontrar a gente. Nós temos nosso financiamento coletivo, que você pode ajudar a gente a manter esse projeto e a evoluir. Nós fizemos a primeira compra com o dinheiro do financiamento coletivo. Se você ouve a gente há bastante tempo, você percebeu que o Chico não está mais gravando com uma batata no lugar do microfone. Meu Motorola V3 foi aposentado. Agora tem qualidade de som e quanto mais gente assinar, mais investimento a gente vai poder fazer e vai poder crescer mais. Nós temos 3 novos assinantes que a gente ficou de mandar um abraço aqui. Um abraço pro... São 3 assinantes com a letra G, né? Se você tem um nome começado com a letra G, recomendamos que você assine logo, porque mais cedo ou mais tarde você vai ter que fazer. E fica aqui nosso abraço pro Gustavo Adler, o Guga, que ele e a Juliana são ouvintes assíduos. O Armário da Bola é a trilha sonora do café da manhã de domingo deles. Abraço para outro Gustavo, o Guto, também ouvinte desde os primórdios aí do Armário da Bola. E pro Guilherme Santos, 3 grandes amigos nossos aqui que deram essa moral pra gente. Eu queria aproveitar esse abraço aí pro Guilherme Santos, meu amigo há quase 20 anos, cara. Conheço ele da época do colégio, a gente, depois que se formou, acabou, né, não seguindo um caminho tão próximo, assim, a gente sempre com muito carinho, sempre trocando uma ideia, mas, o Armário da Bola aqui serviu pra gente se reaproximar, ele é um ouvinte assíduo demais, e essa semana o pai dele, meu xará, Francisco,
porra, que eu também conheço há 20 anos, foi vacinado, uma notícia maravilhosa imunizado. que deixou, porra, feliz, assim, explodindo de felicidade. Então fica um abração aqui pro Guilherme, pro pai dele. São parceiraços aí que eu conheço desde a minha infância. E vamos pra vinheta que o programa hoje tá longo. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Vidro de vidro? Sabia não? Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando. Eu tenho que admitir aqui que assim que definiu o confronto nessa Libertadores de 2018 entre Boca Juniors e River Plate, meu primeiro pensamento antes de qualquer coisa, até infelizmente, foi: vai dar merda. E o pior é que eu tava certo. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai. Esse é o estado de espírito, né? E essa talvez seja uma das grandes questões dessas grandes rivalidades sul-americanas dos nossos tempos, que a falta de organização fora de campo, a falta de foco no jogo em si, acaba atrapalhando a hora da bola rolar, seja com briga de torcida, ministérios públicos da vida que mandam os clássicos serem disputados com torcida única, proibição de bandeiras e até casos extremos de ataques absurdos como dessa final ou de anos antes, como rolou em 2015, né? No confronto anterior entre Boca e River na Libertadores, que tinha sido em 2015, nas oitavas, no jogo de volta na La Bombonera, o jogo foi suspenso na volta do intervalo quando torcedores do Boca Juniors atiraram spray de pimenta no túnel de acesso quando o River estava voltando do intervalo. Acabou que o segundo tempo não foi disputado e o Boca foi eliminado da competição. O River se classificou sem jogar esse segundo tempo e conquistou o título nesse ano, inclusive. 2015, o River foi campeão. O nosso assunto aqui nem é sobre esses problemas, a gente vai falar da final, vai falar das trajetórias. Isso é um assunto para outro programa que a gente provavelmente vai discutir aqui, que é algo muito importante que a gente tem que discutir, que é justamente o nosso mote aí, né? Que é o fora de campo interferindo dentro do campo. Você tem muitos casos políticos aí que interferem no campo, mas é algo que a gente tem que citar e a gente vai chegar lá, né? Em 2015 teve o uso dessa expressão arma química, né? Mas enfim, a gente não tá aqui para falar desse jogo especificamente. O episódio de hoje é para falar sobre a final de 2018, que ao mesmo tempo que tinha essa sensação de vai dar merda, a gente tinha esperança, né? Porque assim, cara, uma final entre Boca e River, né, cara? São provavelmente os dois maiores clubes da América do Sul. Em qualquer levantamento que se vá levantar dentro de campo, fora de campo, são reconhecidamente duas entidades sobrenaturais do esporte mundial. E um clássico em si muito carregado de história, né? Todas as listas que vai se fazer de maiores clássicos do mundo, aí fala Rangers e Celtics, Fla-Flu, Boca e River, Grenal. Sempre tão ali na história, é um jogo muito carregado. No mínimo top 5 maiores clássicos do mundo, né, cara? Em qualquer apuração. E, cara, e não só é um clássico, porque a gente já tinha tido em anos anteriores, até no século XX, a gente teve outras ocasiões, no século XXI, que a gente teve outras ocasiões em que os dois se enfrentaram pela Libertadores, mas nunca na final, né? E sendo, cara, é o maior clássico do continente, na maior competição do continente, no maior momento da maior competição do continente, né, cara? Isso é um... Porra, Boca e River, bicho. E os dois chegaram na final com muita emoção na semi, né? A gente vai chegar lá nesse momento aqui, a gente vai dar o bate aqui da campanha de cada um e expectativa maravilhosa, altíssima. No mesmo tempo que tinha essa expectativa pra dar merda, tinha uma expectativa positiva de caramba. Que jogaço. O que vai ser dessa... Que jogaço, meu Deus. Tudo, não vou parar minha vida pra esse jogo. E aquele negócio que, assim, tudo podia acontecer, né? E aconteceu justamente isso que é o que a gente não imaginaria nunca, né? Mas, assim, no século XX a gente teve alguns confrontos entre Boca e River na Libertadores. Em 2000, que não é no século XX, como eu falei, mas tá quase ali... no século XX, no caso, né? Não, 21. Isso, exatamente. É isso que eu quis dizer. Em 2000, nas quartas de final, o River abriu 2-1 no Monumental de Núñez, mas tomou 3-0 do Boca na volta, com aquele timaço do Boca que tinha Palermo e Riquelme, que destruíram a partida. Em 2004, o River do Gallardo, que é o técnico do time que a gente vai conversar hoje. No caso, na época ele estava em campo, né? Na época ele estava em campo.
contra o Boca do Tevez, do Schelotto, Abondanzieri. O Boca ganhou de 1-0 na ida e perdeu por 2-1 na volta no Monumental. O Tevez fez gol, foi expulso porque imitou a galinha, né? A torcida do River é chamada de galinha. Em 2004 ficou marcado por esse gol do Tevez imitando a galinha, né? O Boca passou nos pênaltis com o Maxi Lopes perdendo a cobrança dele. Em 2015 teve esse jogo que a gente falou na introdução, né? Agora há pouco, que foi nas oitavas de final, que acabou sendo decidido extracampo, né? E aí, no ano seguinte a essa final, em 2019, eles ainda se enfrentariam mais uma vez na semi, né? Agora, em 2018, era um momento maravilhoso, assim, era a última final em 2 jogos, então, teoricamente, a gente teria um jogo na Bombonera e um no Monumental de Nunes, seria uma despedida, entre aspas, para esse formato consagrado da Libertadores. E tava sendo chamado na época até de a última final, né? É a mega final, a super final, qualquer coisa que você usar para definir essa final não é suficiente para a dimensão disso. São 115 anos de clássico, né, em uma decisão de Libertadores, o título mais cobiçado, agora eterna, né? O clássico começou a ser disputado em 1913. Eram 105 anos de história em campo, na maior final, entre o maior clássico, né? Na campanha, o Boca Juniors teve uma certa dificuldade na fase de grupo e quase não passou. Estreou contra o Alianza Lima, no Peru, e até ganhou do Júnior Barranquilla, mas depois teve um empate e uma derrota pro Palmeiras em plena Bombonera, e depois empatou com o Júnior Barranquilla. Na última rodada, goleou o Alianza Lima por 5-0 e contou com a ajuda do Palmeiras, que venceu o time colombiano. Essa aí foi uma situação, né, cara, que você podia matar, enfiar a faca e girar, e o Palmeiras não fez isso, né? O Palmeiras podia ter deixado a honra um pouquinho de lado para tirar o Boca do mata-mata, era só empatar. Eu acho que empatar não, acho que tinha que perder pro Júnior, mas o Palmeiras ganhou do Júnior, o Boca goleou o Alianza Lima e acabou chegando à pontuação que precisava para passar de fase, né? O Palmeiras podia simplesmente, já estava classificado, podia entregar o jogo e tirar o Boca do mata-mata. Talvez, pensando no médio e longo prazo, fosse interessante. Mas não foi o que o Palmeiras fez, né? Palmeiras mostrando aí que a honra não leva a lugar nenhum, né? Exatamente. O Boca depois passou tranquilo pelo Libertad, fazendo 2-0 na ida e 4-2 na volta. O Zárate marcou nos 2 jogos. Ábila, Pavon, Tevez e Cardona também balançaram as redes. O Boca tinha jogadores muito bons de ataque, né, cara? Esse é um elenco do Boca que a gente vê... até tinha uma defesa boa. O Andrade é bom goleiro, tinha o Fabra também. São jogadores bons na defesa. Mas o grande poderio ofensivo, cara, era um elenco que você tinha Tevez no banco, né? O Arias, que jogou aqui no Cruzeiro, é aquele cara meio brocão, assim, né? Aquele cara que não é grande coisa, mas que... Grosso, mas sabe fazer gol, né? O próprio Mauro Zárate, outro jogador... Sabe fazer e sabe perder também. Sabe. O Mauro Zárate, outro cara que tava fazendo muito gol, o Pavon fazendo muito gol. É um time que tinha Tevez e Benedetto no banco, né? Nesse começo de campanha, o Benedetto nem tava tão em voga assim, mas depois, né, o Benedetto ia se consagrar nessa Libertadores. E um time que acabava em campo um pouco truncado, né? Sempre ficava aquela impressão de que o time podia jogar mais. Nas quartas, o Boca enfrentou o Cruzeiro, que decidiu o confronto em casa porque tinha a melhor campanha. O Cruzeiro estava vindo muito bem, né? Nessa época. Sim. O Cruzeiro tinha sido campeão da Copa do Brasil em 2017, contra o Flamengo. E na Libertadores 2018 tinha tirado o Vasco na primeira fase. Foi um grupo que né, assim, se o Vasco não tinha um grande elenco, pelo menos uma grande camisa, né? Tirou o Racing e a Universidade de Chile. Né, foi melhor que todos eles na fase de grupo. Seria campeão da Copa do Brasil em 2018 de novo. O Arrascaeta jogando muita bola, o Thiago Neves bem no time também. Era um time que era o auge ali do Mano Menezes. Em 2019 tudo cairia por terra, mas até esse momento o Cruzeiro ainda estava muito no auge, né? E foi um confronto, né, entre 2 times azuis aí, um confronto de camisas pesadíssimos. E tinha passado do Flamengo nas oitavas. Foi um jogo que o Cruzeiro ganhou no Maracanã, 2-0, uma atuação terrível do Flamengo. O Flamengo até ganhou de 1-0 no Mineirão, mas o Cruzeiro acabou passando no placar agregado, né? E aí era um jogaço aí nas quartas de final. Na ida, o Zárate marcou mais uma vez e o Boca fez 2-0, com o Pérez completando o placar. O Pérez completou o placar. E na volta, em Minas, 1-1. E importantíssimo a gente ressaltar aqui que o gol
do Cruzeiro foi marcado pelo Sassá, vulgo Sassá Lotelli. Ele deu uma pausa nos estudos que ele estava fazendo para o concurso público da Polícia Federal do Mato Grosso do Sul, que ele estava empenhado nessa época. Ele passou, inclusive, né? Saiu o resultado, saiu no Diário Oficial agora. Ele tava comemorando, cara, ligou pra mãe, emocionadíssimo. Foi, a convocação saiu agora, mês passado, ele tá super feliz. E aí o Boca passou, né? O Boca, ele foi crescendo durante a competição. No começo foi muito difícil, né? Como a gente falou, teve uns empates, perdeu pontos bestas, chegou a perder pro Palmeiras em casa. Apesar de o Palmeiras ser uma equipe muito forte, né? Poxa, pro Boca perder na Bombonera é sempre complicado, seja pro Ibis, seja pro Barcelona, né? O Boca em casa é sempre uma questão. E o Boca foi crescendo, e esse jogo contra o Cruzeiro, apesar de ter já goleado o Libertad na última fase, poxa, deu uma credenciada, né? O Boca ganhou moral por tirar o Cruzeiro. E chega na semifinal para enfrentar justamente o Palmeiras, né? O Palmeiras, como o Chico falou, podia ter tirado o Boca, mas agora os times se encontravam e o Boca, numa semifinal embalado, é outra história, né? Outra competição, outro time. Podem ser os mesmos jogadores, mas o time vai ser outro. O Palmeiras, que na fase de grupos era comandado pelo Roger Machado, agora tinha Luiz Felipe Scolari no comando, 2018, e um time dando emprego pro Filipão. E o Palmeiras tinha tirado o Cerro Porteño e o Colo-Colo, né? Que apesar de terem camisas pesadas, né, o Palmeiras ganhou de 2-0, perdeu por 1-0 pro Cerro Porteño, passou no placar agregado, e ganhou os 2 jogos de 2-0 do Colo-Colo. Então, nenhum que se comparasse ao que o Cruzeiro era, né? Então, o Boca tinha passado por uma aprovação estava um pouco mais cascudo do que o Palmeiras. Ainda assim, um Palmeiras muito forte, um time muito forte mesmo, que boa parte dos jogadores que foram campeões agora na Libertadores de 2020 já estavam nesse elenco. Ainda tinha outros caras também que faziam muita diferença nesse time. O Dudu, nessa época, estava jogando muita bola. Mas já tinha vários dos caras que meio que garantiram a Libertadores em 2020, né? O Gustavo Gomes já estava no time, o Everton já estava no time, o Dudu estava em grande fase, como a gente falou agora há pouco. O Bruno Henrique volante, né? Não é o Bruno Henrique que está no Flamengo agora, é o Bruno Henrique que foi volante, que também já estava em 2016. Era um time muito bom do Palmeiras. E o Filipão copeiro, né, cara? Quer dizer, foi copeiro em boa parte da carreira. Um cara que a gente tem todas as nossas críticas, mas ele sabe... Tem história. Tem história e geralmente os times estão na mão dele, né? Um cara que sabe lidar com o vestiário, um cara que tem a experiência ali e é respeitado pelos jogadores. Então, numa semifinal de Libertadores, não é um cara que dá pra descartar completamente, né? E aí, nesse momento da semifinal, começou... É engraçado, né? Que só na semifinal... Que nem a gente falou no programa dos caras do Atlético Nacional... que o Borja só estourou na semifinal, agora teve um cara também que só estourou na semifinal e foi meteórico e iluminado, né? Que foi ninguém mais, ninguém menos do que Dario Benedetto. O Benedetto começou a aparecer, é um cara que vai ser falado aí ao longo dessas 4 partidas aí, né? E o Palmeiras até segurou bem na ida por grande parte da partida, mas o Benedetto saiu do banco e fez 2 gols. O primeiro aos 83, o famoso 35 minutos. 38 do segundo tempo. 38 do segundo tempo, exatamente. O Manas aí aparecendo novamente. O Felipe Melo, que supostamente estava jogando bem até aquele momento, fez uma falta que depois resultou em escanteio. Na cobrança desse escanteio, ele furou o cabeceio, o Benedetto subiu nas costas dele e abriu o placar. 4 minutos depois, né? O Palmeiras não teve tempo nem de se recuperar, tava cambaleando ainda. Saiu 42. Mal do jogo. Porque assim, pro time perder só de 1-0 na Bombonera, lá, né? Ainda mais o Palmeiras que já tinha ganhado, já tinha tido uma experiência contra o Boca na fase de grupos, mas aí numa saída de bola ruim, o Boca recuperou no campo de ataque, Benedetto recebeu a intermediária, não é nem um giro, né? Uma puxada que ele dá pra cima do Luan, que o Luan vai dar um bote até, né? Um bote bom, assim, um bote com vontade, mas o Benedetto dá uma puxada maravilhosa e chutou firme, assim, deixou o Luan na saudade, bateu firme no canto. Não tinha o que o Everton fazer. Bola na bochecha da rede, outro belo de um gol do Benedetto. O cara saiu do banco em 12, 13 minutos que ele estava em campo, ele fez 2 gols e garantiu uma vitória muito boa pro Boca Juniors, né? 2-0 na ida. Na volta o Palmeiras até sonhou, abriu o placar aos 9, mas o gol foi anulado
pelo VAR, a torcida veio pra cima, estádio lotado. É bom dizer que foi um empreendimento claro, assim, não tem muito caô, né? O cara tava com o corpo inteiro à frente da zaga. Lembra dessa época que as pessoas podiam ir ao estádio? Faz tempo, né? Cara, eu sequer me recordo. Eu sequer tenho lembranças e memórias desse tempo longínquo e estranho e... O Boca manteve a cabeça no lugar e conseguiu segurar ali o ímpeto do Verdón e abriu o placar aos 17 com o Ábila aproveitando um cruzamento rasteiro do Vila nas costas do Luan. Luan que vem falhando consistentemente aí em jogos decisivos do Palmeiras há muitos anos. É realmente uma... É o objetivo dele, só pode ser. Cara, o pior é que ele é um zagueiro bom, né, cara? Só que, cara, ele realmente tem uma questão anímica aí, né, que é complicado, porque, porra, vale frisar que mais uma vez o Felipe Melo falhou, né? O Vila passou pela lateral, cruzou, a bola passou mortinha. O Felipe Melo era o primeiro zagueiro ali, né, no primeiro pau, a bola passou do lado dele tranquilo, se ele esticasse o pé ele tirava a bola, só que ele ficou olhando a passar. Aí o Luan ficou meio vendido, o Ábila se antecipou e botou pra dentro. Sem perdoar, porque o faro de gol do cara, bem ou mal, ele era muito bom. O próprio Luan chegou a empatar com um bonito gol aos 7 Foi de do segundo voleio. tempo. E o Palmeiras virou menos 10 minutos depois. Um pênalti claro sobre o Dudu, que o Gustavo Gomes, zagueiraço, bateu muito bem e deslocou o goleiro. Só que aí, aos 24... o Boca numa bola bandida. O Palmeiras tem uma tentativa meio displicente, assim, a bola levantada na área sem muita vontade, assim, parecia meio já no bumba meu boi ali, porque o Palmeiras estava a fazer 4 gols, né, cara? O Palmeiras estava a fazer 4-1 pra cima do Boca pra passar, então já com 20 do segundo tempo já era, vamos do jeito que dá, né? Não tem tempo a perder. Aí o Boca afastou a bola bandida, o Barrios recebeu, partiu pra cima do Felipe Melo, que nem tentou dar o bote, não tentou cortar também. O Benedetto girou pra cima dele e chutou firme pra empatar. Muito parecido com a jogada em cima do Luan no primeiro jogo. E Boca Juniors classificado pra final pra enfrentar o River Plate. River Plate que, voltando aí... Antes da gente começar a falar sobre o River, eu queria Pô, olha o meu gancho. Quê? Olha o meu gancho. Eu já tinha puxado o gancho perfeitinho aqui, tu me quebrou. Desculpa. Mas vai lá, agora vai. Não, eu queria só deixar claro, porque como instituição, o podcast Armada da Bola é oposição em tudo que for possível, imaginável e inimaginável ao suposto jogador Felipe Melo. Tudo que ele faz, a gente está automaticamente do lado contrário. Eu queria deixar muito claro aqui que dos 4 gols que o Boca Juniors fez na semifinal, o Felipe Melo falhou em 3 por pura preguiça e incompetência. E eu não posso dizer que eu fiquei triste. Não pelo Palmeiras, nada contra o Palmeiras, porém, se Felipe Melo está triste, eu automaticamente estou regozijando-me. O River, que na fase de grupos enfrentou o Flamengo, o Santa Fé e o Emelec, passou sem susto. A estreia contra o Flamengo teve um gol claramente impedido e um pênalti para o Flamengo não marcado. Uma arbitragem muito ruim, no Engenhão sem torcida, que o Fla cumpria a punição pela final da Sul-Americana do ano anterior. Foi 2-2 esse jogo, foi uma arbitragem muito complicada, foi contestado assim, sem clubismo que a gente fala aqui, realmente foi um jogo que foi uma arbitragem muito ruim. Se o Flamengo é muitas vezes ajudado aqui no Brasil, quando vai disputar Libertadores e jogos sul-americanos, a situação se inverte. Brasileiro principalmente, geral, né? Principalmente contra os times argentinos, né? Por coincidência, digamos assim. Depois, o River empatou com o Santa Fé e conseguiu 2 vitórias sobre o Emelec. Na penúltima rodada, ganhou do Santa Fé e já chegou na última rodada classificado com um joguinho de comadre contra o Flamengo. Eu queria dizer que eu tava. Eu tive o privilégio, isso aí foi um momento muito legal mesmo na minha carreira profissional. Eu trabalhava no Flamengo na época e a gente conseguiu uma parceria com uma agência de turismo que era parceira do programa de sócio-torcedor, na época eu trabalhava pro Nação, né, o sócio-torcedor do Flamengo, e a gente levou 2 sócios-torcedores com tudo pago pra Argentina, com hospedagem, com passagem, com ingresso, tudo já incluído. Não, e eu, como era responsável por registrar e fazer, né, o conteúdo do programa, eu fui na onda para fazer um vídeo sobre isso, sobre essa viagem, e aí eu tive esse privilégio de conhecer o Monumental de Nunes. Foi um joguinho mequetrefe, assim, 0x0, modorrento. Joguinho bunda. E aí eu conheci o Monumental de Nunes, eu estive lá, foi um momento muito legal. Eu queria mandar um abraço aqui pro Arthur e pro Edivaldo,
O Edivaldo é o sócio torcedor que ganhou e como acompanhante ele escolheu o filho dele. Nas oitavas, teve clássico argentino contra o Racing. Depois de um jogo 0-0 na ida, o River passou o carro no Monumental, meteu 3-0 com gol do Prato, do Palácios e do Borré. O Prato que desde a primeira fase já era o artilheiro do time, né? O River fez pouco gol na primeira fase, fez só 6 gols em 6 jogos, e o Prato fez 2 desses gols, né? Então os outros 4 foram caras isolados que fizeram, foi 1 por 1. Então o Prato já estava chegando a ganhar 3 gols nessa trajetória da Libertadores, é um cara que estava se despontando aí. Se o Ábila estava despontando como artilheiro do Boca, quem estava despontando no River era o Lucas Prato. Conhecido das torcidas brasileiras, né? Conhecido, jogadoraço. Nas quartas, outro adversário argentino enfrentou o Independiente, campeão da Sula 2017. Mais uma vez empatou em 0-0 na ida e resolveu em casa com 3 gols. Escoco, aquele mesmo, fez 1, Quinteiro e Borré completaram o placar, classificação para a semifinal com 3-1 sobre o maior campeão da Libertadores. Mas um clube em má fase, né? Não é como se o clube tivesse numa fase muito boa, apesar do título da Sul em 2017. É um clube que vem enfrentando dificuldades aí nas últimas décadas, talvez. O time meio que foi desfeito do Independiente, né? Ele vendeu vários caras. O Barco saiu os vários jogadores que foram campeões em 2017 acabaram saindo e não estavam em 2018. E o River deu a sorte de pegar sem ser na final, né? O Independiente fora da final, claro, é um time grande, né? Não é qualquer merda, mas, porra, é possível eliminar. Em final você esquece. Em final, o Independiente, tu sabe que ele vai ser campeão. E na semifinal, grande confronto contra o Grêmio, campeão da Libertadores de 2017, chegaria a semi em 2018 e chegaria a semi no ano seguinte também, né? Como a gente falou até no programa do Flamengo, o Grêmio chegou em 3 Libertadores, chegou em 3 semifinais, grande momento do Imortal. Inclusive a gente grava no dia que o Renato Gaúcho foi demitido, o técnico desse elenco. Foi demitido momentos antes da gente entrar aqui nos estúdios do Dom Diego Armando Maradona para gravar. E em 2018 foi justamente esse Grêmio que enfrentaria o River Plate na semifinal. E o River, depois de pegar o campeão da Sula 2017, pegou o campeão da Libertadores 2017, com os 2 campeões continentais do ano anterior em seguida. O River, cara, era o River que era do Gallardo, né? O Gallardo que tinha assumido poucos anos antes, ele já tinha ganhado a Libertadores em 2015. Num programa que a gente gravou sobre o título da Libertadores do Flamengo, a gente falou bastante sobre o Gallardo, né? Ele é um cara que, porra, é possivelmente o maior nome da história do River, né? Ele foi campeoníssimo dentro de campo e se tornou o técnico mais vitorioso da história do clube em poucos anos. Ele é um cara que também todo ano tá aí disputando pelo menos semifinal de Libertadores, todo ano seguido, transformou o River numa potência, pegou o River da segunda divisão e transformou numa potência continental absurda, trouxe o time para um patamar que não estava antes, apesar de toda a tradição, não estava com essa importância, e chegava em busca do bi, né? Era um confronto, talvez o confronto mais esperado, tirando a final, era esse River e Grêmio, né? Na ida, em pleno Monumental de Núñez, o Michel garantiu a vitória por 1-0 pro Grêmio, que estava sem os 2 principais jogadores, né? O Everton Cebolinha e o Luan, 2 jogadores jovens. O Luan, nessa época, ainda não tinha falecido. Hoje em dia ele faleceu, mas o corpo dele continua na Terra. O Luan, ele tinha sido rei da América em 2017. Em 2018 ele teve uma queda muito grande, né, de rendimento. Até teve problema com lesão e tal. E aí quem assumiu esse protagonismo no Grêmio foi o Cebolinha, que, é muito bom de bola. O Grêmio teve atuação muito boa do goleiro Marcelo Groi e soube segurar o River, que foi melhor em alguns momentos da partida, mas não conseguiu marcar e o Grêmio cozinhou o jogo ali, no tático de Renato Portaluppi. E aí rolou uma situação que a gente esqueceu de citar aqui agora quando a gente estava falando do Boca e Palmeiras. O Schelotto, no jogo de volta, ele estava suspenso, né? O técnico do Boca, ele estava suspenso no Allianz Parque, ele não comandou o time na beira do campo. Assim como o Gallardo na semifinal, ele não poderia estar na beira do campo. Ele estava suspenso. E aí teve uma situação aí, né, que com aquela benevolência, aquela que só comparado das mães com seus filhos, a Conmebol deixou passar uma situação que no jogo da volta, na arena do Grêmio,
O Gallardo estava vindo de uma tribuna, ele sequer poderia estar no estádio, e ele estava no estádio, no intervalo ele ainda foi no vestiário falar com os caras. É uma situação que na CNTP daria problema, mas que nesse caso gerou uma multa pro River e nada mais. Nessa partida da volta, o Grêmio tava com o resultado na mão, jogando com o regulamento embaixo do braço e buscou o contra-ataque, mas o River fez uma partida muito boa, encurralou o Grêmio e teve bastante chance de fora da área. E aí acabou que quem abriu o placar, na verdade, foi o Grêmio, né? O Alisson cobrou um escanteio tenebroso, assim, sabe quando fica o zagueiro naquela linha mais perto possível do cobrador, assim, como se ele fosse fazer alguma diferença? O cara conseguiu cobrar no cara, assim, a 3 metros dele. Em vez de ele jogar na área, o Alisson conseguiu cobrar muito mal o escanteio, só que a bola desviou e foi parar na entrada da área. E aí o Léo Gomes estava ali, bateu a bola, desviou no zagueiro e enganou o goleiro, o Armani, entrou no canto, 1-0 no Monumental de Nunes, 1-0 na Arena do Grêmio, e fala, porra, agora é da Grêmio, não tem como. Assim, a boca do povo, né, os menestréis já estavam preparando, já estavam cantando o nome de Renato Gaúcho, maior ídolo de um clube brasileiro, somando Campo e Casamata. Possivelmente, provavelmente até, assim, tem poucos casos no Brasil de caras que fizeram tanta história dentro e fora de campo somados, né? Mas aí apareceu a estrela do Marcelo Gallardo, que não podia estar no estádio, não podia ter aparecido no intervalo, mas aí eu vou te falar, cara, eu acho que a estrela dele nessa situação é pelo dia a dia e pela formação do time. Não é só pelo que ele fez ali e falou no intervalo. Isso aí é um detalhe. É lógico, é um detalhe, mas que não podia. No intervalo, ele mandou colocar o Pity Martinez, que deixou o time mais ofensivo, e o River foi pra cima com tudo, né? Tava atrás no placar, não tinha nada a perder, foi pra cima. O Grêmio perdeu o Maicon por lesão, um jogador muito importante ali pro equilíbrio do time, tanto defensivamente quanto ofensivamente. É o cara que a bola sempre passa por ele. Até hoje, você vai ver um jogo do Grêmio hoje em 2021, tá lá o Maicon rodando a bola, fazendo o jogo acontecer. E o Cebolinha entrou no lugar dele e teve... Cebolinha tava voltando de lesão, né? E teve a chance de matar aos 16 do segundo tempo, mas o Armani fez uma boa defesa, um jogo... Uma grande, maravilhosa. 1 contra 1, cara. Assim, na área, aquela que tu fala assim, já era. Agora o Cebolinha mata. Jogo dramático, chuva forte no Rio Grande do Sul. Vai aparecer o nome que só de falar dá transtorno de estresse pós-traumático aí na torcida do Grêmio, que é o Bressan. Esse é o grande nome dessa Libertadores, né? Bressan, que é lindo. Não, isso precisa muito ser Isso precisa ser dito. Ele é objetivamente bonito. Não é uma opinião. Ele é bonito. Ele é bonito. Alto, ele tem um maxilar definido, ele é forte. Porra, ele tem um olhar assim, né? Ele tem um rosto penetrante. Bonito. Porra, e olho claro, o cara, ele é objetivamente bonito. Ele não é uma questão de gosto aqui. É objetivo, seguindo critérios, assim, né, da Associação Internacional da Beleza, ele bate vários. Só que, infelizmente, ele não é modelo fotográfico. Em campo, ele já não foi tão privilegiado assim. Moleque, eu fui fazendo a pauta aqui, a gente foi catando, né, as manchetes. Noite infeliz de Bressan. Mas tem alguma noite que tem sido razoavelmente feliz na carreira dele? Assim, a gente tá em busca ainda, né? O Grêmio tem essa linha de defesa que tá na memória do torcedor, né, que é Jeromel e Kahneman, já tinha nessa época. Mas o Kahneman sentiu uma lesão e deu a vaga ao Bressan. Antes mesmo dele conseguir tocar na bola, ele tomou um cartão amarelo. Existe uma concentração e um esforço para bater essa situação, né? Ele entrou em campo e sequer encostou na bola e tomou um cartão amarelo. Ali já tava assim, cara, vai dar merda. Insegurança ali, concentração, né? O cara entrou em outro ritmo, não tava num ritmo de semifinal de Libertadores. Cara, e aquela situação que, tipo assim, que puxa as outras. Tipo assim, não é só uma questão da gente fazer piada, o cara entrou e já fez merda. Cara, o cara que acabou de entrar, que não tá ainda na rotação ali do jogo, não tá no ritmo. Um cara zagueiro, que é uma posição que qualquer merdinha vira uma merdona. E ele tomar um cartão amarelo no primeiro lance, é óbvio que até o final do jogo ele vai ficar desestabilizado. E já é um jogo difícil pra cacete de você entrar. Semifinal de Libertadores, estádio lotado contra o River Plate, um dos melhores times da América. Um cara que sempre foi reserva, né? Um cara nunca foi um zagueiraço titular em todos os times que passou. É um cara que já não é lá de muita confiança. Ele sabe disso, é um cara que sabe disso e realmente o aspecto psicológico numa partida dessa é fundamental. Talvez
mais importante até do que o tático nesses finais de jogo, né? Já na segunda metade aí do segundo tempo, do segundo jogo, de uma semifinal de Libertadores, o aspecto psicológico e de concentração acaba sendo até talvez mais importante do que o tático, do que o técnico, do que qualquer outra coisa. E a defesa do Grêmio ficou absolutamente frágil. O Grêmio sentiu muito essa mudança. Se a mudança do Maicon para entrar o Cebolinha deixou o time um pouco mais confiante para atacar, essa mudança do Bressan com cartão amarelo direto, cara, deixou o time... Você vendo pela televisão, é flagrante. E não é só uma questão da presença do Bressan, mas muito também da ausência do Kahneman, que é uma puta liderança, um cara muito bom jogador, porra, um dos melhores zagueiros da década que a gente teve jogando no Brasil. Não, e aí o cara que substituía ele machucou. Pô, o Grêmio sentiu muito essa substituição, e o River cada vez mais indo pra cima, cada vez mais forte, cada vez com mais ímpeto, rapidinho, né, uns 36 minutos, foi cerca de 10 minutos depois da entrada do Bressan, teve uma falta da intermediária, que o Borré empatou de cabeça, marcado por 3 jogadores, um deles era até o Jael, né, um atacante marcando ali, o Grêmio se defendendo da forma que dava, acabou tomando um gol né, que não podia tomar, que o Borré fez, e o River só precisava de mais um gol, né, tava 2-1 pro Grêmio no agregado, mas o gol fora do River classificaria o próprio River, então 10 minutos para jogar pro River, cara, é tudo ou nada, meu amigo, é tudo ou nada, faz parte da identidade do futebol argentino, esse negócio de ser copeiro, né, de partir pra cima, de buscar o resultado, e aí, meu amigo? Precisou só de 5 minutos, né, aos 41, o Scocco chutou de fora da área muito mal, e nada tava acontecendo ali, a galera pediu um escanteio, mas o árbitro Andrés Cunha foi chamado pelo VAR, a bola tinha desviado absurdamente no braço do Bressan, pênalti e segundo amarelo pro Bressan, que foi expulso. Ficou 15 minutos em campo, tomou um amarelo no primeiro lance, fez um pênalti que não podia fazer e foi expulso. Tipo assim, não só o time dele tomou a virada, como estava com 1 a menos para buscar o empate no finalzinho, né? Coitado, né, cara? Puta que pariu, coitado. E aí o Pity Martínez cobrou forte no ângulo, garantiu a vaga aos 50 do segundo tempo, o jogo chegou aí aos 58, e uma felicidade absurda do River depois do apito final. Depois dessa marcação da falta do Bressan, ficou 10 minutos ali naquela discussão, naquele zumba, naquela parada ali, o jogador do Grêmio reclamando, e o árbitro não sei o que, e o VAR tava começando a ter mais espaço, né? Foi a primeira Copa do Mundo que teve VAR, foi em 2018, então era uma coisa que ainda tava mais... Os processos não estavam muito bem definidos. Né? Mas foi claro, assim, esse lance tá corretíssimo. Foi claramente pênalti, então... Mas os caras do Grêmio ficaram 10 minutos ali reclamando. O árbitro deu 13 minutos de acréscimo. E totalmente justificável, assim, totalmente correto, né? E River e Boca, classificados para a final, temos um dos maiores clássicos do continente, na maior competição do continente. É o tipo de coisa que a gente quer ver, né? A gente adora clássico, a gente adora final. Um clássico numa final dessas é tudo que a gente podia pedir. La pelota para Villa, acompaña Naitan, viene Olaza, le da, Olaza, Ávila, ahí está, pecho, ahí está. El Ramón que tiene Boca. Lo hizo Ávila. 33 minutos, primeiro tempo. O maior clássico do continente, na maior competição do continente, na América Latina, significa ter o maior clássico na maior final do mundo. Não tem comparativo. Até puxei aqui, botei aqui na pauta que a gente tem... Aqui eu botei um trecho da matéria da Veja da época, que é muito boa essa matéria, por sinal. Matéria da Veja na época, não... Da época, a revista. Estava escrito da seguinte forma, né? Nem na Liga dos Campeões da Europa se viu uma rivalidade tão intensa e barulhenta como Barcelona e Real Madrid, Milan e Inter, ou Liverpool e Manchester United numa final.
O mais próximo disso foram as decisões entre Atlético de Madrid e Real Madrid em 2014 e 2016, Juventus e Milan em 2003 e Bayern de Munique e Borussia Dortmund em 2013. Nada que se compare à tensão que os clássicos na Bombonera ou no Monumental de Nunes produziram em uma história de 105 anos de inimizade. Teve até comoção do Macri, presidente do país, né, Maurício Macri, que tinha sido presidente do Boca durante muito tempo, e que ele falou que o país teria 3 semanas de tensão e que o perdedor demoraria 20 anos para se recuperar. As partidas foram marcadas para os finais de semana, para os sábados, e teve um remanejamento ali das partidas do Campeonato Nacional, porque demandaria um efetivo policial gigantesco para conter as torcidas e organizar até o procedimento ali, porque realmente no fim de semana é melhor do que você fazer num dia de semana, que dia de semana ainda tem o normal ali da hora do rush, as pessoas indo pro trabalho, nessa época que as pessoas iam pro trabalho. Tem uma questão de poder, a torcida, né? Não só a questão de embolar a cidade, mas a questão da torcida poder ir, né? River e Boca no final de semana, meu amigo. Cara, dá vontade Imagina como é que tava Buenos Aires, né, meu amigo? Caralho, moleque, eu daria uma grana, eu acho que eu daria uma mão minha, a mão esquerda, que não é tão usada, eu daria minha mão esquerda pra estar em Buenos Aires nessa quinzena aí pra viver esse clima. Deve ter sido uma coisa de maluco, né? A gente já viveu um dia de final de Libertadores numa cidade com um jogo que nem era clássico. Imagina se fosse um Fla-Flu naquele 2019, o Flamengo e o Não, Vasco. e que nem foi aqui a final. Exatamente. Pois é. Primeiro jogo, que loucura, né, cara? Já no primeiro jogo caiu um temporal em Buenos Aires. Choveu. Faz tempo que a gente não é aquele mesmo para. Chovendo em bicas, como diria meu pai, nesse sábado. A tempestade inviabilizou a realização da partida. O jogo aconteceu no dia seguinte, num domingo. O ataque do Boca estava com umas certas dúvidas ali por causa de lesão e tinham 5 jogadores em boa fase para disputar 2 vagas. No River, o Zuculini e o Nátio Fernandes estavam brigando pela vaga do capitão Ponzio no meio campo. O Gajardo resolveu botar mais um zagueiro, o Martínez Quarta, e soltou os laterais, bons laterais, Martínez Quarta, Montiel e o Casco. O time jogou quase num 3-5-2. Eu canto Boca, você canta o River. O Boca entrou com Rossi, Rara, Esquerdóis, Magalhães, Olaza, Nandes, Barrios, Pérez, Vila, Ábila e Pavon. Técnico Guillermo Barros Esqueloto. O River entrou em campo com Franco Armani, Gonzalo Montiel, Jonathan Maidana, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola e Milton Casco. No meio de campo formado por Ezequiel Palacios, Enzo Pérez. O Luxemburgo que batizou esse cara. Foi. Fica aqui o nosso abraço pro professor Vanderlei, que é nosso ouvinte. Ele e todo o país Luxemburgo, que é a família dele. São 3 pessoas. Isso. O Ezequiel Palacios, Enzo Pérez e Gonzalo Martínez fazendo ali a meiuca. E no ataque, Rafael Santos Borrell, colombiano, e Lucas Prato. Todos sobre a batuta imponente de Matias Biscay, o auxiliar de Marcelo Galhardo suspenso, Matias Biscay, auxiliar, comandou o time na beira do campo nessa primeira partida na Bombonera para 49 mil pessoas de público, árbitro chileno Roberto Tobar. O Boca abriu o placar com o Ábila. Depois de uma jogada rápida ali pelo meio campo, ele chutou firme em cima do Armani, ele bateu roupa no rebote, o próprio Ábila pegou, deu um chute de esquerda e contou com uma falha do goleiro do River, que tomou um gol no próprio canto, imperdoável. Espalmou para dentro do gol, né? Espalmou para dentro do gol. Vale a pena falar também que ele ganhou a disputa, o pé de ferro, contra o próprio Martínez Quarta, que foi a aposta do Gajardo, né? O Gajardo mudou o esquema do time, que jogava no 4-2-3-1, para jogar meio ali 5-3-2, 3-5-2 ali, né? Os dois alas, o Montiel e o Casco jogando mais soltos. E o cara que ele apostou para marcar na velocidade, para compensar a ausência dos laterais, ele falhou feio, né? Até na transmissão da Fox o pessoal fala isso, né? Se o cara tava ali para compensar, acho que o PVC que fala, que se é para compensar na velocidade, na técnica, o Marquinhos Quarta deixou a desejar e tomou um pé de ferro ali do Ábila que ele não podia tomar.
Na saída de bola, o River empatou. O Edmundo sequer conseguiu fazer o comentário sobre o gol do Boca na Fox Sports. E a gente agradece. Agradece aí o gol do River Plate, que impediu o Edmundo de falar. Não, é brincadeira. Brincadeira. A gente adora o Edmundo. O Pete Martinez deu um lançamentaço pro Prato, que recebeu entre os zagueiros uma confusão ali da defesa, né? A defesa do Boca ainda comemorando o gol, desatenta. O Prato recebeu entre os zagueiros, ganhou no corpo do zagueiro, bateu cruzado no canto. Gol do River, calando por alguns momentos ali a Bombonera. E o Boca ainda faria um gol, ainda no primeiro tempo. O Vila cobrou uma falta da intermediária e o Benedetto cabeceou de costas. O Benedetto tinha entrado há pouco tempo. Na vaga do Pavão. Ele tinha entrado aos 27 minutos e cabeceou de costas. Esse lance que sempre tem, mas é um gol difícil. É um gol legal, que ele conseguiu tirar bem do goleiro, mesmo estando num posicionamento difícil ali. Uma falta muito de frente pro gol, que geralmente não seria cruzada. E aquele lance que provavelmente os torcedores mais velhos, os mais corneteiros do Boca reclamaram, e quando viu, tava comemorando o gol, né? Não, e é um bolão do Benedetto. O Benedetto, apesar de ter resolvido a semifinal, continuou sendo reserva desse time, aos olhos do Esqueloto, e acabou entrando por uma situação de jogo, né, que o Pavão precisou sair. Entrou o Benedetto ainda no primeiro tempo, e ainda no primeiro tempo ele fez um gol. Cara, é o terceiro jogo seguido dele fazendo gol. São quatro gols em 3 jogos que ele estava fazendo, sendo 3 jogos, 2 semifinais e uma final de Libertadores, né? Aos 15 do segundo tempo, cruzamento na área, o Esquerdóis, que já tinha tomado o gol nas costas do Prato, tentou afastar o cruzamento de cabeça, não alcançou direito a bola, cabeceou meio esquisito, a bola entrou, gol contra, 2-2, placar final da ida na Bombonera. Jogaço, tudo que a gente queria. O jogo terminou, inclusive, o que é bastante significativo. Impressionante até. Impressionante. E aí, na volta, antes da partida começar, aconteceu a confusão, né? Aí, a gente demandaria quase que um episódio completo só pra passar limpo cada um desses momentos. De uma forma resumida, né? O que aconteceu foi o seguinte. No sábado seguinte, né? Que seria o jogo na verdade, são 2 sábados depois, porque esse jogo acabou sendo no domingo, né? O jogo ia ser dia 10 de novembro, que era um sábado, por causa da chuva, ficou pro dia 11, que era domingo. E aí, no dia 24, que seria sábado, 2 sábados depois, que seria o jogo no Monumental de Nunes, o Boca, indo para o estádio, passou pelo meio de uma aglomeração da torcida do River que... Cara, quebraram um ônibus de uma forma bizarra, assim. O pessoal perdeu a mão, né? Alguns jogadores do Boca ficaram feridos até. Foi, assim, uma situação que, tipo... Uma vergonha. Beleza. Quando passa o ônibus, a torcida intimida, grita, xinga, é uma coisa. Agora, porra, atirar pedra, caralho. Aí é perdição de linha, né, cara? Aí ultrapassa qualquer limite de... A gente gosta de uma kizumba no futebol sul-americano, como a gente fala, mas isso aí não é kizumba, isso aí é violência pura e simples, né? É crime. E aí não dá, cara. A situação passou dos limites, o próprio Boca chegou no estádio e falou assim, cara, a gente não tem condição de entrar em campo, a gente não tem condição psicológica, não tem como a gente jogar esse jogo hoje, vamos pedir pra adiar. E aí a Conmebol acatou. O próprio River concordou, a diretoria do River foi bem cortês nesse sentido, né? A Conmebol pediu adiamento, adiou pro dia seguinte, e isso gerou mais tumulto nas ruas, né? O pessoal que já estava no estádio, a torcida já estava no estádio, acabou indo pra fazer um protesto ali, acabou gerando mais confusão. No domingo, dia 25, dia seguinte, de manhã, o Monumental acabou sendo liberado, mas os jogadores do Boca ainda não estavam confiantes de que dava para fazer esse jogo, ainda não estavam numa situação confortável. E à tarde mesmo o Boca pediu a suspensão da partida, não era nem um adiamento, pediu a suspensão, que é mais sério, né? O Boca alegou que havia uma desigualdade esportiva ali, o River acabou acatando com uma baita confusão, né? Não sabia exatamente o que ia fazer, qual decisão ia tomar, onde o jogo seria disputado, se Buenos Aires tinha capacidade de receber um jogo desse. E aí tomou-se a pior decisão esportiva da história. É vergonhoso, até pelo simbolismo é muito feio isso, né? Exatamente. Simbolicamente
a admissão da Conmebol e das autoridades, assim, a gente não tem capacidade de fazer algo assim. Tudo que a gente falou até agora, a gente aqui no programa falou que, porra, grande final, aquilo que o torcedor sempre quer, que é o clássico, o jogo que todo mundo quer assistir, aquilo que os olhos do mundo, do continente estão voltados para essa partida, e a Conmebol e as autoridades argentinas falam, não temos capacidade de organizar essa partida, a gente não tem como fazer isso. Simbolicamente, é muito feio, e fica mais feio ainda quando se leva em consideração que a decisão foi jogar em Madrid. Um jogo de uma taça chamada Libertadores da América, que homenageia justamente os caras que lá atrás libertaram a América do domínio dos colonizadores. Nas Américas, os colonizadores eram os franceses, os portugueses e os espanhóis. Ele vai se disputar em Madrid, no Santiago Bernabéu, clube mais amigo da coroa espanhola. Não, um estádio maravilhoso. Uma cidade super legal, Madrid. Não conheço, mas quero conhecer um dia. Não, assim, nada contra Madrid, nada contra Santiago Bernabéu, mas puta que pariu, né? Se jogasse em Wembley, pelo menos, quer ir pra Europa, bater em Wembley. O mínimo é isso. É simbólico que os dois times argentinos, que foi colonizado e dominado pela Espanha, tenham que jogar a final na capital da Espanha, né? Não tem libertação nenhuma nisso aí, pelo contrário. Porra, jogasse aqui no Brasil, cara. Porra, trouxesse pro Maracanã, aqui no... Porra, levar defensores del Chaco, cara, Lima. No ano seguinte, a final seria disputada em Santiago, deu problema lá, botou em Lima, pô. Cheio de estádio pra jogar. Botasse no Maracanã, a gente podia ir no jogo, pelo menos. Não, tem estádios maravilhosos aqui na América do Sul, né, cara? A gente não precisava ter levado... Eu fico muito encucado com esse simbolismo, né, cara? Da Libertadores da América ser disputada Parece sacanagem. Na final, no estádio, na capital de quem a gente precisava se libertar, né? Enfim, esse é o grande problema dessa decisão. E aí acabou manchando, né, um pouco, né? Tipo assim, eu não... Porra, é foda, porque era uma final tão legal e que a gente precisava... Que tinha simbolismo, afinal, acabou também tendo esse simbolismo negativo, né? Exatamente, mas foi definido que a partida seria disputada no Santiago Bernabéu, em Madrid. Foi disputada em 9 de dezembro, algumas semanas depois aí de quando ela deveria acontecer. Fernández, atención, toque de Palacio, Fernández para Prato y está. Lo hizo Prato, señoras y señores. 22 minutos y medio. Empata el partido el equipo de Gallardo. River 1, Boca 1. O River entrou com Armani, Montiel, Maidana, Pinola e Casco. Enzo Pérez, Ponzio, Fernandes, Palacios, Martínez e Lucas Prato. Ainda comandado na beira do campo por Matias Biscay. Já o Boca foi a campo com Esteban Andrada, Buffarini, Izquierdos, Macachan e Olaça. Naitan Nandes, Vilmar Barrios, Pablo Pérez. Em um ataque, o trio formado por Sebastião Villa, Christian Pavão e o artilheiro Dario Benedetto, que ganhou a vaga. Os times tiveram diferenças significativas aí da primeira partida, né? O River até mudou a formação. O Gallardo voltou pro 4-2-3-1. Borré estava suspenso, o Nath Fernandes voltou para reforçar o meio campo e o Martínez Quarta voltou pro banco com o retorno do Ponzio. O Scocco estava com o joelho direito machucado e o Quinteiro estava com a perna direita machucada e era dúvida para a partida. No Boca também teve uma mudança significativa que o Andrada voltou, né, o goleiro. O Boca estava jogando com o goleiro reserva e aí voltou o Andrada. Ele tinha quebrado nas quartas de final, ele quebrou o maxilar num choque com o Dedé do Vasco, que na época ele estava atuando pelo Cruzeiro, mas ele vai ser para sempre o Dedé do Vasco. E o importante, o Benedetto entrou no lugar do Ábila, né? O Ábila e o Pavão eles não iam jogar esse jogo, eles, na data original, eles estavam machucados, só que como a final foi adiada em 15 dias por causa desse imbróglio todo, onde vai ser, qual é a logística, eles acabaram se recuperando, ficaram o Ábila ficou no banco, né? O Pavão foi titular, o Ábila ficou no banco, o Benedetto ganhou a vaga, que o Ábila não estava 100%. O jogo foi tenso, como costuma ser um Boca em River, né? Um jogo pegado, e ainda mais um jogo desse, né? Revestido aí de uma carga emocional muito grande. Aos 43, o Andrada errou um chutão ali e o River recuperou a bola, errou o cruzamento da esquerda para a direita, o Boca pegou o contra-ataque, o Nandes fez um lançamento
de 40, 50 metros, inacreditável. Absurdo. O Benedetto recebeu nas costas do Pinola, que não alcançou, limpou o Maidana, saiu cara a cara com o Armani, fez o gol e lançou a comemoração da careta. Que ficou marcada, né? E aí, quando o Benedetto abriu o placar, o famoso Benedetto, o cara tão né, marcante nos últimos jogos, já tinha feito 4 gols em 3 jogos, acabou fazendo o 5º gol em 4 jogos. O cara matador decisivo falou, ih, rapaz, depois dessa aí vai ficar... Isso subiu a cabeça, né? Ele comemorar, sacaneando os caras do River, fazendo a cara, botando a linguinha pra fora, ainda com 1-0, ele ia pagar pela atitude. O River voltou melhor depois do intervalo. Aos 57, o colombiano Quintero entrou e melhorou ali o lado criativo do time. Aos 67, o Nacho Fernandes e o Palacios tabelaram, invadiram a área pela direita e o Prato, na marca do pênalti, mal marcado pelos esquerdóis, recebeu sob medida, bateu forte e empatou. E é curioso, né, cara, porque em vários momentos da competição a gente tinha o critério do gol fora, né, tanto que o River passou do Grêmio pelo gol fora e ele realmente não tinha gol fora. Na final o pessoal abandonou esse critério. Eu acho muito louco essas paradas, o pessoal faz essas paradas meio sem sentido, né. Porque pelo gol fora o River já seria campeão agora. O River já fez 2-2 fora de casa contra o Boca. Teoricamente, jogando em casa no Santiago Bernabéu, só tomou 1, seria campeão. Mas foi pra prorrogação. Como é uma final tão boa que a gente não queria que acabasse, né? Ficou grato por não acabar. O Vilmar Barrios, volante colombiano do Boca, tinha tomado cartão amarelo no finalzinho do jogo e com 1 minuto de prorrogação ele conseguiu ser expulso. Aos 3 do segundo tempo da prorrogação, o Boca estava acuado, jogando mal, sem o controle do jogo. O River partindo para cima e já com 1 a mais, jogando bem melhor. O Andrada, o goleiro, afastou mal um cruzamento, o River recuperou, construiu a jogada, fez uma tabela ali, chegou perto da possibilidade de centrar para dentro da área, de dar um cruzamento, só que o lateral voltou a bola pro Quintero. Quintero já, já dominou girando o corpo, deu-lhe um petardo na bola, indefensável, golaço do colombiano. E aí, cara, nesse gol, o semblante dos jogadores do Boca já dava pra ver que tava tudo perdido. O River tava passando o carro ali naquele momento, não tinha mais como o Boca fazer nada, né? Não, e é foda porque, tipo assim, já é o segundo tempo da prorrogação, né? Ainda que seja no começo da etapa, com 3 minutinhos, já tinha 12 pra jogar. Porra, tinha 12 pra jogar depois de 105, né? E final de temporada, e depois de tanta coisa ter acontecido. E o emocional, e o físico, assim. A gente vê que tinha uma diferença aí de preparação, né? O River estava mais concentrado nessa parte psicológica e concentração. E o Boca talvez nem tanto, né? Até pelo perfil dos jogadores, o Ábila, o Tevez, são 2 caras bem falastrões, né? O River procurou manter um pouco mais a concentração, a serenidade para essa grande decisão. E aí, quando o River fez o gol, os 3 minutos do segundo tempo da prorrogação, já depois de 105, 110 minutos jogados, aí, meu amigo, o Boca ainda tava com 1 a menos, o Barrios foi expulso. Já não tinha mais como, já não tinha mais. O Tevez só foi entrar aos 110 minutos da prorrogação, e aos 117 o Boca, que já tava com 10 em campo, ficou com 9. O Gago se machucou, e o time já tinha feito as 3 substituições. No caso foram 4, né? Porque tinha a regra, né? Deu uma substituição a mais na prorrogação, mas ele já tinha feito as 4 de qualquer forma. E aí, com 2 minutos dos acréscimos, o Boca tava com tudo ou nada já, partindo pra cima com tudo que tinha, abrindo completamente as pernas. Aos 119, o Rara meteu uma bola na trave. Cara, se o cara empata um jogo desse, aos 119... Cara, foi assim, foi cereja do bolo. Mesmo que não tenha sido gol, foi bem cereja do bolo esse lance. E aí, no lance seguinte, um escanteio pro Boca, o time inteiro na área, inclusive o goleiro. Bola cruzada, o goleiro do River, o Armani, afastou. Quintero, que tinha feito o gol, conseguiu dar um drible da vaca de calcanhar e de voleio. Ele foi acidental, né? Ele tentou afastar, aí a bola foi um pouco mais fraca, ele conseguiu retomar o controle da bola, lançou pro Pity Martins, que aí já não tinha mais ninguém, o último marcador dele tava atrás, ele deu um toque pra frente, depois já fez o gol e aí acabou, 3-1, River consagrado campeão da América, ele já caiu no chão sentindo cãibra e aí acabou o jogo, gol nesse momento, fim de partida. Se va a adelantar Pavón. Todo Boca a buscar el empate, menos Olaza fuera del área. Atención que va el córner, va. Se adelanta Pavón, se cierra.
Armani. El taco no, hace la personal y ahí se viene Martínez para el gol y va el tercero, y gol de River, Martínez liquida el partido, señoras y señores. 16 minutos e meio. E é aquilo que a gente gosta, né? Final boa. Acabou que, apesar dos pesares, chegamos lá, fizemos uma final. E tivemos um campeão, nada diminuído o título do River por causa dessa confusão. Simbolicamente é algo que a gente pode discutir, como a gente discutiu aqui. É realmente bizarro, algo que só os escritores do realismo fantástico aqui da América do Sul poderiam escrever. Um Vargas Llosa, um Gabriel Garcia Marques poderiam escrever esse roteiro. Talvez, quem sabe, eles que tenham escrito esse roteiro de outro lugar aí. Chico, seu destaque final. Aí você me pegou desprevenido. Meu destaque final... Eu faço todo o programa de destaque final. Como é que pegou desprevenido? Porra, todo ano tem final de Libertadores e a final desse ano foi em Madrid. Isso aí pegou todo mundo desprevenido. Pegou desprevenido, tem Natal esse ano. Cara, meu destaque final vai pro Marcelo Gallardo, né, cara? Que, porra, conseguiu o segundo título dele aí em 4 anos, 2015, 16, 17, 4 anos mesmo. Porra, uma conquista impressionante. É um cara que fez e continua fazendo história pelo River, porque, não obstante, ele chegou à final em 2019 na semi em 2020, ou seja, E 2021 a confirmar ainda, né? Mas provavelmente também. É um cara que é um trabalho fantástico, mesmo ele não estando na beira do campo, ele consegue fazer esse time jogar muita bola. É um técnico verdadeiramente histórico aqui pro futebol sul-americano. E meu destaque final também vai para essa tradição do futebol sul-americano de criar grandes finais, né? Mesmo com... até despropósito isso quase, né, cara? Parece que precisa ter uma coisa pra esculhambar, pra fazer, não ser 100% perfeito. E eu acho que não sendo 100% perfeito que a gente tá acostumado e que é assim mesmo. E ainda assim foi perfeito, ainda assim foi uma final digna de River e Boca, né? E com isso a gente chega ao final desse episódio do Armário da Bola. Segue a gente nas redes sociais, só pesquisar a gente como Armário da Bola. Tem Twitter, tem Instagram, tem Facebook, tem TikTok, tem YouTube, tem Twitch. Só procurar a gente e ajudar a gente. Entra em picpay.me/Armário da Bola pra dar aquela moral financeira pra gente. E a gente se vê na semana que vem. Grande abraço! Valeu! Voltando aqui no final do programa, só pra mostrar como ficou a voz do Chico na gravação. Então a gente vê que tinha uma diferença aí de preparação, né? O River estava mais concentrado nessa parte psicológica e concentração, e o Boca talvez nem tanto, né? Até pelo perfil dos jogadores, o Ábila, o Tevez. Mas deu pra consertar. Semana que vem a gente volta sem voz de bandido em telejornal. Abraço.